Vale Memória, depoimento de Luzimar Brandão, entrevistada por Rosana Miziara, São Luís, 26 de junho de 2002, realização Museu da Pessoa, entrevista VRBSL 005. Luzimar, pedi para você falar seu nome completo, local e data de nascimento. Luzimar Brandão, nascido em São Luís do Maranhão, dia 14 de dezembro de 1951. Seus pais são de São Luís? São. Minha mãe é de São Luís e meu pai é de Rosário, município pertinho aqui de São Luís. Só perguntar uma coisa, como que é seu nome? Luza. Como é que você vai mudar seu nome quando você tiver dinheiro? Fala, Luzimar Brandão. Luzimar Luza Brandão. E seus pais são da onde? Daqui de São Luís. Meu pai é de Rosário, é um município pertinho daqui. Mais ou menos 1 hora de viagem. E sua mãe? Minha mãe é daqui mesmo de São Luís. Você sabe como é que... Você sabe um pouco a origem familiar sua? Não, claro, a gente é... Eu tenho uma descendência, né? Como a maioria dos brasileiros, a gente é descendente de índio, né? A avó, a mãe do meu pai era índia, né? Daquelas índias braba. E, quer dizer, o meu avô, parte de mãe, é português, né? Quer dizer, a maioria dos brasileiros tem essa característica, né? A gente tem um pouco de negro, né? Nós somos negros, né? Os africanos, nossos descendentes, nossos antepassados, e tem essa mistura, né? De branco, que são os portugueses, né? Franceses que chegaram aqui. Tem todo esse contexto. Da África, qual tribo? Não, eu tenho a impressão que a minha tribo, ela é daquela região da Nigéria. Eu sou Nagô. Inclusive, tenho toda uma história, por sinal, centenária, né, dentro da questão da religiosidade afro. Eu já tive várias tias, né, que são adeptas do culto da Casa das Minas, né, que é a nossa casa matriz, Casa Jeje. O que é Casa Jeje? É a Casa das Minas aqui do Maranhão. E como é que é? Quando você era pequena, essas tias passavam essa tradição? Como é que você conviveu com Não, isso? na verdade, a gente, aqui no Maranhão, nós que somos adeptos do culto afro-maranhense, brasileiro, né, a gente tem assim uma certa rejeição, entre aspas, de não comentar muito o que acontece nos terreiros, de não permitir que os filhos vão para os terreiros, né? Porque aqui foi muita repressão. A repressão foi muito grande em relação a esses nossos ancestrais, né? E até relacionado mesmo com nossos parentes mais próximos. A polícia invadia os terreiros, montados a cavalo, furavam os tambores. E era aquela coisa de sofrimento, se passou a ideia de sofrimento, de que você tinha que cumprir isso porque para a gente não ter que sofrer. Hoje isso aí já está mais ou menos trabalhado. Mas você né? lembra, assim, você estava em algum terreiro, você viu alguma invasão? Não, isso a gente não sabe. O que eu nunca vi, né? Tenho só 50 anos, sou bem jovem, né? Mas a minha avó contava isso, presenciou, né? Em alguns terreiros. O que ela contava? Essa coisa da polícia chegar, né? E invadir. E uma coisa interessante, por exemplo, ela conta que eu tinha vinha ser mais ou menos minha trisavó. E ela era curadeira de maracá, pagelança. E aí ela curava, e antigamente, como era proibido, então tinha as pessoas que eram os pajés, né, os curadores que a gente chama, eles curavam em determinados lugares meio escondido. Mas um dia a polícia descobriu. Agora eu não me lembro o nome na época, do responsável, né, do policial. Tipo assim, um major que era responsável por essas empreitadas. E aí ela estava com a cabocla Mariana e a cabocla falou para ela o seguinte: pessoal, né? Olha, ninguém vai sair daqui porque está chegando aí os homens montados a cavalo. A entidade falou isso. E que não precisava ninguém sair. A entidade? A entidade falou que tinha o nome de cabocla Mariana. E aí não demorou, assim, tipo de coisa de meia hora, eles chegaram, né? Eles chegaram e estava lá a cura rolando sem problema, né? E levaram ela, inclusive, presa. É mesmo? Deixaram o pessoal lá e levaram ela presa, né? E minha avó conta que quando ela chegou no quartel, que é aqui no centro, né? Na rua 28, e chegando lá ela pediu para os soldados darem um pouco de cachaça,
pediu para fazer de uma lata de leite ninho um difumador que você fura embaixo e bota uma alça. Mandou comprar o difumador, pediu para comprar cachaça e charuto. E eles foram fazer isso. E aí o comandante, né, disse para minha... E ela com a entidade, Dona Maranhão, disse que só acreditava que ela tinha realmente uma entidade se ela dissesse o que tinha acontecido na casa com a esposa dele. E aí ela disse, daí, então você vai mandar comprar a minha cachaça e meu charuto. Ele mandou comprar. E aí disse que ela pegou o charuto, deu umas 3 baforadas, né? Mandou incenciar, colocar o incenso lá. E aí ela disse que o que ele estava procurando era um cordão de ouro, tipo assim, era um relógio, cordão não, era um relógio de ouro, que o pessoal antigo chamava de algibeira, assim, redondo, né, que pendurava aqui. E foi um presente da esposa para ele. Ele ganhou da esposa, do aniversário de casamento, ganhou da esposa, e a esposa deixou no quarto, guardado numa gaveta lá, da cômoda deles. E no jantar, isso ele desapareceu, eles deram falta e desapareceu. E aí essa minha ancestral, Cabocla Mariana, em cima dessa minha ancestral, colocou que tinha sido o irmão da esposa que tinha levado. Lógico que ele não ia acreditar, né? Porque irmão da minha mulher, como é que ia roubar um relógio? Não acreditou. E aí ela disse, não precisa você acreditar. Daqui a 3 dias, o relógio vai aparecer. E vocês vão estar, tipo assim, numa recepção, assim, tipo como se fosse no almoço, num ambiente desse, mais ou menos desse gênero. Mas ele não acreditou nisso. 3 dias depois, realmente, houve alguma festividade lá na casa, alguma comemoração. E aí o relógio foi encontrado em cima de um buffet, é buffet que chama, né? Tipo assim, uns armários com cômodo, gaveta, né? Foi encontrado lá. E depois dessa história toda, né? Ele disse que se conseguisse devolver o relógio, ele ia dar uma carta de alforria, que eles chamavam na época, ela curar onde ela quisesse. Então, pra gente, quer dizer, pra ela, né, e pro povo que acompanhava naquele momento, foi muito importante. Porque ela podia trabalhar, fazer as curas em qualquer canto, que ela não ia ser incomodada, como a maioria das pessoas que curavam, deu a carta. Vocês têm guardado essa carta? Não, porque é uma coisa assim que tem o quê? A minha avó vai fazer 90 anos agora em agosto, era a avó dela, quer dizer, ela tem uns 200 anos, isso daí, né? A gente não tem... Assim, resiste, a gente tem registro, mas contado, coisas contadas, né? E a minha família toda é envolvida nessa Você lembra de músicas, questão. cantos que você escutava e cresceu com eles? Olha, a gente lembra, e não só músicas, mas assim, algumas cantigas de roda, né? E também história. Minha bisavó, ela contava muita história pra gente. E ela ficou muitos anos paralítica no fundo da rede, né? E ela, assim, às vezes, nós, os bisnetos, a gente se deitava junto com ela na rede e ela contava algumas histórias, cantava algumas músicas. Mas já tem muitos anos também. Canta uma pra gente, você não lembra? Assim, de imediato, eu não me lembro. Não me lembro mesmo, mas tem algumas coisas interessantes. E ela era vendedeira de doce na Praia Grande, né? Aquela negra cafusa, bonita, né? Que vendia doces, com aqueles enfeites, muitos doces antigos, né? Na Praia Grande. Quando nem se pensava em projeto Reviver, né? Era uma outra era, uma outra história. E você lembra das suas brincadeiras de infância? Ah, sim, eu brinquei de roda até 15, 17 anos, entendeu? Eu brinquei muito de roda, muito. Em que bairro que você morava na infância? Eu nasci aqui na maternidade Benedito Leite, no centro, e a gente nasceu num casarão muito antigo, que tem o nome de balança, mas não cai. Porque o teto caiu, as paredes estão todas em pé, que foram feitas pelos ancestrais, pelos escravos, né? Então tá lá, ali fica perto da Escola Modelo, Benedito Leite, na Rua da Saavedra. E vocês no centro, perto da Beira-Mar. Eu tenho 8 irmãos comigo, né? Nós éramos 10, morreu 2. E como é que era todo mundo, essa família grande vivendo nessa casa? Deixa eu te falar, eu fui criada por vó, sou a primeira filha da minha mãe e do meu pai, e fui criada pela minha avó. Então eu tive pouca convivência com meus irmãos, né? Eu fui criada praticamente só, inclusive nesse casarão.
E como é que começou o seu contato com a religiosidade? Ah, essa é uma história longa. Eu já falei, né, que toda a minha família é envolvida com essa coisa. Meu pai, ele toca atabaques, né? Ele é aqui em São Luís. No tambor de Minas, a gente chama de abatazeiro, e no candomblé são chamados de ogães. Então, meu pai aqui, ele é abatazeiro. A minha mãe era do culto, mas ela não aceitava, porque a gente vê muito isso aqui em São Luís, as pessoas não aceitavam, elas sabem que tem essa mediunidade, essa ancestralidade, mas não cultuavam. Então, ela não aceitava, sofreu muito, né? E, por extensão, os filhos também sofreram, toda a família sofre. Né? Então a gente, quer dizer, sempre conviveu com isso daí. Agora quer dizer, o meu conhecimento relacionado com o culto foi mais ou menos quando eu tinha uns 16 anos, 17, né? Eu vinha da escola e eu passava assim muito mal, eu tinha uns acessos de vertigem, né? E tinha um acesso de choro, eu tinha medos, assim, os medos que não tinha muita explicação. Então minha avó me levava para o médico, e aí tomava remédio daqui, remédio da acolá, e assim não funcionava por um determinado momento, mas depois tudo voltava de novo. Mas eu passei por muitos processos até chegar na cultura afro-brasileira. Eu fui da igreja messiânica durante muitos anos, eu passei pelo espiritismo kardecista, né? Quer dizer, eu tive momentos muito interessantes, né, de conhecimento espiritual, né, e até chegar hoje no terreiro onde eu estou, há mais ou menos 15 anos, fiz o meu santo, que a gente chama isso, raspar o santo, fazer o santo, e estou me sentindo muito bem, estou feliz, e sou assim, batalho muito pela questão da divulgação da nossa cultura, a gente participa de muitos congressos, na Casa Fonte Achante a gente faz congressos, né? A gente realiza seminários, encontros, para poder discutir não só a religião em si, mas a política da nossa religião, que é a religião afro-brasileira e maranhense. E você canta um trechinho para a gente de alguma música que você disse que é da tradição da sua família de culto? Olha, tem uma coisa assim muito interessante, que normalmente nos terreiros cantam, mais ou menos assim. A mina não é pra quem quer, é só pra quem sabe baiar. Ah, esqueci. Não, peraí, eu esqueci. Ah, peraí, a mina não é pra quem quer, é só pra quem sabe baiar. Quem está dentro não queira sair, quem está fora não queira entrar, lá, lá, lá. É interessante, né? Tem uma profundidade na letra, porque essa coisa de quem está dentro não deve entrar, quem está fora, não, quem está dentro não tem como sair, quem está fora é melhor não entrar. Porque, na verdade, na prática é isso mesmo, sabia? É mesmo? É, isso mesmo. A gente passa por muitas situações difíceis e normalmente você não tem explicação para essas coisas, essas dificuldades, né? Então, muitas das vezes é melhor você estar fora do que estar lá dentro. Agora, quando você está dentro, se você faz tudo de acordo com como manda as tuas entidades, né? De acordo com a orientação do teu líder religioso, você consegue muitas virtudes, muitas felicidades, muita paz. Da mesma forma como como se fosse uma outra religião. Tudo de bom tem na nossa religião. Não tem essa coisa de quem é do culto afro é que faz coisa ruim, que faz coisa mal. Isso não existe. E na nossa concepção africana, nós não temos o bem e o mal separado. Tudo faz parte da natureza. É um conjunto, entendeu, de coisas naturais criadas por Deus Olorum, que é o nosso Deus maior. E se Deus é bom, é perfeito, o que Ele criou não pode ter coisas ruins, ter coisas imperfeitas, ter maldade, não pode. A gente acredita que tudo isso é um conjunto dessa natureza que está aí, que Deus criou. E você, com toda essa formação, quer dizer assim, quando você foi crescendo, assim, você pensou em estudar, ter alguma profissão? Ah, não, lógico. Eu fui criada por vó, já falei, né? E aí a gente, pobre,
humilde, mas a ideia era essa, que a gente se formasse, né? Que ela fez de tudo, de acordo com a situação financeira na época, né? Tentou nos formar, né? Eu já fiz vestibular, inclusive no Rio de Janeiro, que eu vivi muitos anos, né? Aí depois voltei para aqui, tranquei tudo e não voltei mais a estudar o terceiro grau, mas estou pensando no próximo ano, já que a empresa aqui está dando toda uma condição para a gente estar hoje no nível mais elevado, eu estou pensando seriamente em fazer um curso. Que ano que você entrou para a Vale? Em 84. 2 de dezembro de O 84. que você sabia da Vale antes de entrar? Como é que Não, você nada, foi assim super interessante. Eu cheguei do Rio, né, e meu primeiro emprego aqui no Maranhão foi na Coca-Cola. Aí um dia, né, eu sempre fui digitadora, muitos anos que eu digito. E aí um dia eu peguei o catálogo, né, não sabia que existia Vale. Aí peguei o catálogo e Vale do Rio Doce. Aí peguei o número e liguei para cá. E aí quando eu liguei para cá, atendeu o Jair Liting, que na época... Jair te atendeu? Isso, atendeu Sei, e disse... Aí disse, Vale do Rio Doce, Recursos Humanos, estará lá. Eu disse, eu estou acabando de chegar do Rio, trabalhei tantos anos no Jornal do Brasil, trabalhei muitos anos fotocomposição do Jornal do Brasil, tenho curso tais, e aí eu gostaria de saber se vocês não estão precisando de ninguém nessa área, assim. Aí disse, olha, Lusa, nós estamos aberto uma inscrição para processamento de dados, para digitadores e operadores de computação. Falei, puxa, que legal, o que eu faço? Disse, não, você não precisa nada, você vem aqui e a gente se inscreve, tudo bem. Onde é que é? Aí falaram, tal. Aí eu morava na época na casa da minha cunhada, ex-cunhada, na Coama. E aí ela tinha carro na época, eu pedi para ela vir me deixar aqui. E aí foi toda uma bateria de seleção, de teste, porque na Vale, para a gente entrar, tem que fazer assim, na época era 1001 testes. Não deve ser diferente hoje, né? E aí eram muitos concorrentes. Eu passei em terceiro lugar, por todas as etapas, né? E passei em terceiro lugar e estou aqui. Até hoje já, vai fazer 18 anos, né? Você lembra do seu primeiro dia? Como é que foi? Foi tudo direitinho? Não, muito engraçado que o primeiro dia a gente teve que, como eram muitos testes, né? E na época essa parte aqui ainda não existia, essa parte aqui não existia. Era na Tupi, eu não sei se alguém já falou para você, né? A Vale antigamente funcionava na Tupi, na época a gente era COFEB, né? Era coordenação. E, por exemplo, da portaria ali do Anjo da Guarda, aquela outra portaria lá, às vezes quando a gente chegava lá e a gente não tinha carro e o pessoal não conhecia muita gente, os motoristas, para dar carona era um horror. Então a gente saía andando daqui da portaria até lá em cima do Tupi, que é um pedaço enorme, né? Enorme. E aí a gente saía andando, né? Depois descobrimos um lugarzinho mais rápido, onde tinha um riacho, assim, muito interessante. Agora o primeiro dia da gente foi... Como era para a gente conhecer a área, né? Na época não tinha nada disso, era tudo lá em cima, conhecer a área, eram máquinas muito antigas. A nossa equipe, nós éramos 3 mulheres a princípio, né? Nós fundamos o NPD, que é o Núcleo de Processamento de Dados. Hoje a gente foi SUSIS, somos agora GETI, e aí esse parque imenso, todo computadorizado aqui na empresa, porque na nossa época não tinha isso. A gente começou com uma máquina enorme, nós éramos ligados a Vitória, ao Rio de Janeiro. Nosso gerente era direto lá, a gente só tinha aqui um supervisor. Então foi assim tudo, o início do início dessa era de informática aqui da Vale, a gente participou desse início. Aliás, começamos, né? Mas você tinha falado que era ferroviária, não? Sim, ferroviária, porque a gente trabalha na ferrovia. Porque todos nós da empresa somos ferroviários. E você tem algum caso de ferrovia para contar, alguma história pitoresca? Não, tem umas coisas assim muito interessantes. Uma vez, a Vale antigamente fazia muitas festas. Nós éramos 3, né? Eu, Sayonara e Olinda, essas 2 não estão mais na empresa, né? E eu negra, a Sayonara tem uma característica assim, índia, ela é morena, mas com traços indígenas, lindinha, branquela, a gente chamava de branquela assim, sabe, aquela branquela bem branca mesmo. Tinha Terezinha também, E a gente andava muito junto, onde um matava, a outra estava.
E aí a gente observava que as pessoas não olhavam muito, porque aqui dentro da Vale, quando a gente chegou, não tinha muita gente de cor. Não tinha. Aí um dia a gente... Mesmo aqui em São Luís. Mesmo aqui em São Luís. O pessoal, todo mundo do sul, né? Vitória, Rio de Janeiro, Minas, então muita gente... Não tinha negros. Não tinha. Não, quando a gente chegou aqui. E aí a gente andava muito junto, aí o pessoal olhava assim pra gente, é porque todo mundo fica olhando pra gente. Ah, é porque nós só andamos juntos, a gente achava que era isso. Mas um dia a gente descobriu, numa festa que teve na Tupi, que essa coisa deles ficarem, do povo olhar a gente, é porque eles achavam muito interessante, eu, a negra, e as duas brancas. Né? Então, chamava muita atenção. Agora passou uma pessoa ali, o Pulquero, ele é negro, negro, negro assim, ó. Depois de mim, começou a ter, quer dizer, eu não estou querendo dizer com isso que a Vale é racista, não é isso. Mas a gente observava, até por conta do pessoal que veio de fora, que não tinha negros aqui na empresa, empregados negros. E que hoje já tem um percentual razoável, né, de negros, inclusive assumidos dentro da empresa, que é uma coisa que antigamente a gente não via. Você disse que você faz parte do coral? O coral a gente fundou há mais ou menos 10 anos atrás. E na Vale. Isso, o coral Doce Voz foi uma experiência muito interessante. E tínhamos o apoio dos nossos superintendentes na época, do Dr. Pacheco, né? E alguns gerentes davam muito apoio. Tínhamos tudo da empresa. Mas aí, depois de alguns anos, eu tive que sair, por exemplo, porque eu sou dirigente sindical, e aí eu fui liberada para estar no sindicato. Então, teve um período que eu fiquei afastada, e quando retornei, o coral já não estava mais em evidência, o coral tinha deixado de existir. Mas hoje, nós estamos retomando o coral com o projeto Vale Viver, e a gente está assim, muito feliz, porque o coral ele expressava muito, né, a nossa vivência dos empregados dentro da empresa. Né? Que música vocês estão ensaiando? Não, nosso primeiro ensaio vai ser dia 6. Mas a gente teve muito sucesso, a gente participou de vários festivais de coros, entendeu? O pessoal viajou muito. Nós inauguramos o Teatro de Carajás na época. Nós, o Doce Voz, foi lá inaugurar. Que música é que vocês cantaram na inauguração de Carajás? Sabe, eu não me lembro. Ai, não me lembro. Eu não me lembro do coral, eu não me lembro assim. Porque no coral tem vozes e vozes, né? Muito interessante. Que voz você faz? Eu sou contralto. Vai dar um tom aí pra mim de contralto. Ai, como é que é? Tinha que ter um regente aqui. Tinha que ter um regente aqui com a gente. Vai, o que é um contralto? Dá um contralto. Não, o contralto tem uma voz forte, né? Às vezes... Fala Rosane, contralto. Rosane. Às vezes a minha voz, eu sou confundida com homem. Senhor, não, pô, senhor não, senhora. Porque eu tenho um vozeirão, né? Muito forte, muito... Grave, é grave? Agudo? Não, é grave. Grave, essa voz forte. Né? Mas a gente teve muitas coisas interessantes aqui na empresa. E como você vê assim seu futuro aqui na Vale do Rio Doce? Sinceramente, olha, tem coisas que eu não devo falar. Sinceramente, olha, essa minha pessoa, né? Olha só, eu passei alguns anos da minha vida, tipo assim, 8 anos fora da Vale do Rio Doce. E na minha área, que é a área de processamento de dados, é a área de informática, é uma área que todo dia está acontecendo coisas novas, né? E esse período que eu vivi fora, para mim, foi assim, um verdadeiro desespero. Quer dizer, foi assim uma coisa louca na minha vida. Porque eu perdi por exemplo, de me reciclar, de fazer cursos, de aprender mais, né? A área de processamento de dados, você está sempre aprendendo coisas novas. Resultado, quando eu voltei, tem o quê? 5 anos que eu retornei, eu tive que correr atrás do prejuízo. Sei que eu não vou conseguir, porque esses 8 anos na minha vida fora foi como se eu tivesse perdido 80 aqui dentro da empresa. Mas eu estou muito contente porque hoje, por exemplo, de uma certa forma, dentro da minha área, eu sou respeitada como profissional, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo meu gerente, sem nenhuma demagogia, mas que é uma pessoa que eu gosto, e porque me respeita não só como gente que eu sou, mas como profissional, como mulher, como militante sindical. Então, para mim, esse momento foi muito interessante. Agora, futuro realmente eu não
Não que eu não tenha perspectiva nisso, mas eu acho que a Vale mudou muito. E São Luís? Né? E você aqui? São Luís mudou, né? Tá mudando a cada momento, a cada instante. E aí a gente, hoje, por exemplo, futuro aqui na empresa. Dentro da minha área eu não sei qual seria o meu futuro. Sinceramente falando, eu não sei. Não sei porque, sabe, hoje a Vale, hoje tem o quê? Não é técnico não, mas a maioria deles são todos já formados dentro dessa área de informática e é meio complicado, né? Agora, a Vale em São Luís, ela, não só em São Luís, mas no Maranhão, a Vale no Maranhão, a gente aparentemente não se vê o que a Vale tem feito, né? Até porque a empresa, antigamente, ela não tinha nenhum... Quer dizer, embora a gente tenha todos os meios de comunicação, mas a Vale ela não jogava para a sociedade o trabalho que ela tem com a sociedade. Não, né? Não fazia isso. Hoje não, já tá mas a Vale tem ajudado muito o Estado a crescer. Isso a gente não tem dúvida. Tem ajudado muito, mas muito o Estado a crescer. Em todos os âmbitos, em todos os segmentos da sociedade do Maranhão, a Vale tem contribuído bastante. Você sabe o que é exportado aqui nesse ponto? Sim, minério, soja. Vem de Carajás. Isso, a gente já foi em Carajás várias vezes. Várias vezes. O trem a gente já viajou muitas vezes. Não só como empregada da Vale, mas como dirigente sindical que a gente é. Tem uma mensagem que você gostaria de dar, um recado, uma dança, uma música? Olha aí. Não, assim, olha, dentro de uma grande empresa como a Vale, a gente vive um momento de competição, né? E essa competição termina sendo selvagem, né? E aí eu acho que todos nós temos no mundo, né? Dentro da Vale do Rio Doce, cada um de nós tem um pedacinho para a gente crescer aqui dentro. Então, não precisa você, tipo assim, pisar outras pessoas, não precisa você maltratar, massacrar pessoas para poder estar no topo. Porque cada um de nós tem o seu valor, né, tem o seu momento. Então, a minha mensagem é mais nesse sentido, de que a gente possa ser gente, que a gente possa ser humano, que a gente possa, sabe, viver e deixar as pessoas viverem em paz, com tranquilidade, ter amor, que eu acho que está tudo embasado, né? O amor é a base de tudo. Da Vale, tá fazendo isso. Não, olha, eu amei, tá aí uma coisa, porque normalmente as pessoas, como eu tenho uma imagem aqui, né, porque eu sou dirigente sindical, a gente tem muitos momentos de briga com a Vale do Rio Doce, nesse momento, né? Nos momentos que a Vale e o sindicato têm que ir para o embate, eu como dirigente tenho que estar junto com todos os outros diretores. Mas está aí uma coisa, entre outras tantas coisas que a Vale tem feito, que eu acho interessante, e quando para mim não é interessante, eu digo, né? As pessoas aqui na empresa conhecem a Lusa, conhecem o que eu penso, mas essa iniciativa Museu né? Da pessoa, olha, é um negócio fantástico, entendeu? Eu acho que isso valoriza o empregado, faz do empregado, porque a gente, né, em sã consciência, quer ser valorizado pelo seu gerente, pela empresa, pelo presidente, né? Então, eu achei assim maravilhosa essa iniciativa e eu acho que essas coisas a Vale cresce muito, o empregado cresce junto com ela e a gente tem que ter isso registrado mesmo, isso é memória. Eu acho que isso faz a construção não só da Vale do Rio Doce, mas da construção do Brasil, né? Vai ter nenhuma música dessas aí do Boi? Canta uma pra gente aqui pra encerrar. Você é uma voz tão linda. Ai, do Boi. Sabe, a gente sabe um monte de música, mas tem momentos que a gente não lembra, né? Deixa eu ver aqui uma de Boi. Sua voz é linda. Eu vou cantar uma música que não é de Boi, mas é do movimento negro. E é uma música muito interessante, que é do Bloco Comabu. Vem, sereia, na ponta da areia, tem sereia, na ponta da areia,
os teus olhos de cristal, tua boca de água e sal, eu quero te namorar. Na construção do luar, leleô, 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 vem sereia. Lindo! Obrigada, gente.